Olá, meu nome é Ricardo Moraes, direto do 88º Congresso Brasileiro de Cardiologia. Acabou de ser apresentado a nova diretriz brasileira de síndrome coronariana crônica. Diretriz essa que foi atualizada após 10 anos da última diretriz e que trouxe novas abordagens no tratamento dessa doença crônica do dia a dia do cardiologista. Pontos relevantes nessa nova diretriz é uma nova abordagem conceitual, nova abordagem diagnóstica, nova abordagem terapêutica, mas principalmente do conceito da síndrome coronariana crônica. A gente tratava muitas vezes no passado a doença arterial coronariana estável como uma doença aterosclerótica, placa. Agora a gente trata como uma doença metabólica. O aspecto de abordagem passa por todas as doenças e fatores de risco do paciente para a gente ter um menor desfecho, diminuir mortalidade, diminuir e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Somado a isso, a abordagem inicial dessa diretriz que foi apresentada agora, o exame clínico ainda é predominante. A gente tem score de risco para estratificar esse paciente de baixo até alto risco, porém o exame clínico, uma anamnese bem feita, uma história bem analisada do paciente, ainda é o diferencial para a gente fazer uma nova abordagem diagnóstica, para a gente fazer uma intervenção terapêutica. Diante da abordagem diagnóstica, a gente tem umas mudanças de recomendações, porque a gente tem mais evidência científica nesses últimos tempos. E eu vou ressaltar algumas que eu achei super relevantes. A gente sabe que as abordagens funcionais diagnósticas, cintilografia, ecocardiograma com estresse, a própria ressonância magnética cardíaca ainda estão nessas diretrizes, ainda tem nível de evidência e grau de recomendação elevados. Porém, a angiotomografia, principalmente o score de cálcio, entrou com grau de recomendação 1. Tão importante para o nosso dia a dia, tão mais usada, tão mais difundida, demonstrou que a evidência que a gente tem do score de cálcio dos pacientes, principalmente os pacientes não tão jovens, ainda muda a nossa abordagem terapêutica. Somado a isso, o FFR coronariano de CT, ou seja, o FFR de tomografia. O FFR como um exame auxiliar para a gente também mudar a nossa abordagem diagnóstica a partir de um paciente com sintomas e que a gente quer suspeita que existe uma lesão com complicação, uma lesão com risco, ou uma lesão que justifica os sintomas do paciente. Outro ponto foi abordado também na abordagem diagnóstica dos pacientes, é para uma avaliação melhor da INOCA e da ANOCA. Tanto as duas abordagens que a gente sabe que o paciente tem isquemia ou angina sem doença arterial coronariana obstrutiva, a investigação diagnóstica como ressonância, avaliação de vasoespasmo, avaliação de microcirculação se tornou super importante para esses pacientes que a gente vê no nosso dia a dia. Para isso, a gente parte para o tratamento. A abordagem terapêutica do paciente sintomático, do paciente assintomático, do paciente com isquemia, do paciente que tem lesão ou não obstrução coronariana é o contexto mais importante quando a gente vai abordar um paciente com sintomas ou que a gente está suspeitando de doença arterial coronariana. Para isso, a diretriz trouxe para a gente vários pilares de tratamento e um dos pilares ainda muito relevantes e que tem muita evidência científica nos últimos anos são os antianginosos. Os antianginosos, eles permeiam todo o tratamento do paciente com doença coronariana e a abordagem que foi feita nessa nova diretriz, que ele é uma obrigação de combinação terapêutica. Combinação terapêutica que você pode até estratificar o paciente diferentemente. Pacientes com fração de ejeção menor ou maior que 50%, com pressão arterial maior ou menor que 120/70 e pacientes que têm frequência cardíaca maior ou menor que 70. Então a trimetazidina está permeando todo o tratamento, com exceção de um perfil que tem muito benefício e é obrigatório o uso da trimetazidina. Pacientes com frequência cardíaca muito baixa, menor que 70, pressão menor que 12/70, com fração de ejeção maior que 50%, a trimetazidina se torna obrigatório na abordagem terapêutica antianginosa desse paciente. Somado a isso, o tratamento com GLP-1, o tratamento com inibidor de SGLT2 nos pacientes diabéticos ainda é uma evidência nova nessa nova diretriz, que é super importante para a gente encontrar no nosso arsenal terapêutico. Somado a isso, o uso de nitrato a longo prazo foi grau de recomendação 3. Não tem indicação de uso como monoterapia de longo prazo, não melhora a sobrevida dos pacientes, não melhora desfecho cardiovascular, por isso que essa diretriz enfatizou o nível de recomendação 3. Após o uso dos antianginosos, o ponto mais importante da síndrome coronariana crônica, a dupla terapia antiplaquetária. Nosso dia a dia do cardiologista, o que essa diretriz diz pra gente? O uso por 6 meses de AS com clopidogrel no paciente no contexto de síndrome coronariana crônica já tem benefício.
O mais importante, pesar o risco de sangramento. Se esse paciente tem um alto risco de sangramento, a gente tem como abreviar, e tem evidência científica para isso, para 3 meses da dupla terapia antiplaquetária. Somado a isso, o paciente que tem indicação de anticoagulação. Por exemplo, o paciente portador de fibrilação atrial, que vai usar um novo anticoagulante oral, a associação com dupla terapia é importante na fase hospitalar. Nesse paciente de alta hospitalar, ele tem indicação de utilizar anticoagulante oral, mais clopidogrel, pelo menos por 6 meses, e após isso eu tenho indicação de retirar o antiagregante plaquetário e manter só o anticoagulante oral pela indicação de fibrilação atrial. Somado a isso, que outro ponto que ele trouxe para a gente na abordagem terapêutica desse paciente é a associação da pioglitazona para os pacientes já otimizados, tanto com GLP-1 e inibidor de SGLT2, o benefício associado para a diminuição de desfecho cardiovascular da associação de pioglitazona. E acaba de ser apresentada a nova diretriz brasileira de hipertensão arterial. Pontos importantes dessa nova diretriz: a mudança da meta terapêutica. Hoje a meta é considerada uma meta terapêutica universal, pressão arterial menor que 130/80. Esse foi um dado super importante que foi apresentado nessa diretriz e que traz um balizamento para a abordagem universal dos pacientes, para a gente não protelar a reavaliação terapêutica, para a gente não protelar a nova abordagem desses pacientes. Para esse paciente com pressão arterial menor que 13/8, a gente tem que avaliar sempre o risco desse paciente. A estratificação de risco, a partir do momento que o paciente tem níveis elevados de pressão, vão ser super importantes para a definição de conduta, para a abordagem terapêutica. Então, a estratificação de risco mudou nessa nova diretriz, dizendo de um paciente de baixo risco agora para uma nova linha, o muito alto risco, que é o nosso paciente do consultório, é o paciente diabético, é o paciente com doença renal coronariana crônica, é o paciente com evento cardiovascular prévio, infarto, AVC, é o paciente com lesão de órgão-alvo. Esses pacientes que são graves do nosso dia a dia têm que ter uma abordagem muito mais agressiva, tem que ter combinação terapêutica logo de saída, porque é super importante a gente fazer um controle precoce. Essa diretriz também reforça muito o ponto de reavaliação precoce do paciente, ou seja, em 4 semanas eu tenho que reavaliar a meta terapêutica. O paciente tem que encontrar essa meta terapêutica na dupla, na tripla, na associação de medicação terapêutica, numa abordagem também não medicamentosa, perda ponderal, melhora do sono, controle do estresse, atividade física regular, ainda são pilares importantes nessa diretriz para a mudança do estilo de vida, que é o que a gente vê no nosso dia a dia do consultório. Somado a isso, a partir desse momento, o paciente estágio 1 com moderado alto risco ou muito alto risco e o paciente estágio 2 em diante, esse paciente tem indicação de combinação terapêutica inicial. E o mais importante, a gente evoluir, titular esse paciente nessa combinação terapêutica. Então, opções terapêuticas medicamentosas que eu consigo evoluir na mesma classe de combinação é super importante no comprimido único. Então, a abordagem de dupla terapia e tripla terapia no comprimido único aumenta a adesão terapêutica, que é o nosso maior desafio no tratamento das doenças cardiovasculares, mas também na hipertensão. O paciente que faz polifarmácia, que toma muitos outros medicamentos, inclusive para hipertensão, tem baixa adesão terapêutica, foge da meta, alto risco cardiovascular associado. Então, essa diretriz reforçou muito esse ponto essencial da combinação terapêutica para mitigar o risco desse paciente evoluir para fora da meta. Somado a isso, nessa diretriz a gente teve perfis e capítulos específicos, capítulo de crianças, pacientes de Covid e um capítulo muito importante, novo nessa diretriz, que é o capítulo de mulheres, a abordagem terapêutica da mulher. Então a gente sabe que a abordagem terapêutica da mulher, principalmente no período perimenopausa, é indicação de combinação terapêutica inicial. Essa paciente muitas vezes já tem uma lesão de órgão-alvo, já tem alguma alteração metabólica associada, então a gente partir do pressuposto que esse paciente tem risco associado, o risco residual, que a gente fala muito como nova abordagem da cardiologia atual, é super importante esse paciente estar adequado à meta, a gente revisar 4 semanas e muitas vezes abordar os fenótipos de hipertensão, fazer o mapa, fazer o MRPA é muito importante na paciente mulher, porque muitas vezes o paciente deixa de ser subtratado ou não tratado. Outro perfil que também teve uma abordagem importante é o paciente diabético. O paciente diabético é o paciente de alto risco. A indicação do inibidor de ECA ainda é predominante nesse perfil de pacientes. Pacientes com doença arterial coronariana crônica,
Idem, também temos a indicação de ECA como associação combinação terapêutica obrigatória inicial. Então, o inibidor de ECA em combinação terapêutica dupla ou até mesmo tripla, se o paciente não alcança a meta, é super importante. A gente sabe que, diferente da diretriz europeia de cardiologia, a gente tem indicação de já associar as medicações terapêuticas, iniciar com o inibidor de ECA, o BRA fica como uma opção ao paciente que é refratário, que tem evento adverso ao BRA. Somado a isso, o que a gente tem mais nessa nova diretriz? A resposta mais importante dessa diretriz, que a otimização terapêutica é um critério clínico do médico. Engessar a evolução de doses, não progredir o paciente é o mais desafio para a gente sair da inércia terapêutica. O mais importante é a gente evoluir dose, acompanhar esse paciente a cada 4 semanas com a meta de pressão arterial menor que 13/8, é o ponto mais relevante dessa nova diretriz. Quer saber mais? Convido você a assistir a cobertura do Congresso Brasileiro de Cardiologia nos nossos canais.